Irmãos, hoje quebrando um pouco a rotina, nós vamos abrir no livro de Salmos, Salmo capítulo de número 2. Salmo capítulo de número 2, nós vamos ler todo esse capítulo, nós vamos meditar no Salmo essa manhã. Não acabamos com a nossa saga em Gênesis, e coloca saga nisso, mas um dia a gente vai acabar. Hoje é o Salmo capítulo de número 2. Salmos capítulo de número 2, nós vamos ler um salmo. A rebelião das nações e a vitória do rei davídico. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, acolham a advertência, cultuem ao Senhor com temor e regozijem-se com tremor. Beijem o filho para que ele não se irrite e não sejam destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos que confiam nele. Esse é o salmo que nós vamos meditar essa manhã. E se você está lendo esse salmo pela primeira vez, você deve se encontrar um pouco confuso. Puxa, de quem que ele está falando aqui? De que época que ele está falando aqui? Será que isso se refere a quando Jesus Cristo veio na terra e morreu pelos nossos pecados? Ou isso é algum tempo no ministério de Jesus? Ou isso é uma alegoria? Existem passagens no Antigo Testamento que você lê e você não sabe em que tempo que você encaixa elas. Você não consegue discernir bem o período que elas se encontram. E essa é uma dessas passagens. É uma profecia, obviamente, se refere a Jesus Cristo e a sua vinda, quando ele virá, na sua segunda vinda, para implementar um reino que nós chamamos de reino milenar, para plantar o reino de Deus na terra. Um reino que, acredito eu, é visível, é palpável, é real. Virá sobre nós e será um tempo de paz, onde Deus colocará paz em todas as coisas. Ele vai destronar o anticristo, vai prender Satanás, tudo será paz e amor. Eu acredito nesse tempo sobre a terra. Isso não é algo unânime. Muitos bons teólogos vão falar que não, que isso daqui é uma alegoria para o céu, que Deus está usando palavras alegóricas para remeter que o reino de Deus será nos céus, que ele levará a sua igreja, e lá no céu, sim, naquele tempo que se chama eterno, haverá vida eterna e tudo do bom e do melhor. Mas quando a gente olha para essas passagens tão claras: estabelecerei meu decreto em Sião, e ele governará as nações com vara de ferro, ele a despedaçará, que tem reis sobre a terra que se levantam e dizem que vão se rebelar contra o Senhor, e o Senhor ri deles. Isso tudo é muito específico para a gente imaginar que isso será no céu, em um tempo eterno,
e só ali. Eu acredito que isso é muito claro. Eu vejo que é um tempo que Deus vai implementar o seu reino sobre a terra. Eu sou de uma linha chamada pré-milenista histórico, ou seja, eu acredito que o reino de Cristo Jesus é palpável, é sobre a terra, que Ele vai reinar, que todos nós o veremos, e Ele vai governar todas as nações e vai ter tudo sob o seu domínio, tudo sob o seu cuidado. E por que eu acredito nisso? Eu acredito nisso porque as nações foram constituídas por Deus. Talvez você olhe hoje para a Rússia, para a China, para a Venezuela, para o Brasil, e você fala, olha, todo esse território foram os homens que criaram. Foi lá Dom João que chegou no Brasil e meio que fundou o Estado brasileiro, aí se dividiu, Brasil, Argentina, mas não é nada disso. Essa é a história humana. Mas a história divina mesmo, aquela que não é contada, é que Deus é quem fundou as nações. Nós estamos no livro de Gênesis, e Deus ele fala para Abraão, reis sairão de ti, nações sairão de ti. Aquilo é um decreto, aquilo é um haja. E então todas as nações, os reis da terra, os governantes, tudo isso pertence a Deus. Os limites dos estados, as línguas que ali são faladas, a cultura até certo ponto que foi implementada, tudo isso reflete a imagem e semelhança do nosso Deus. E se isso é dele, eu acredito que ele virá para tomar de volta. E todos nós veremos esse tempo. Eu acredito também que toda passagem profética que nos remete a um futuro é para que a gente possa tomar alguma atitude no nosso presente. Eu acredito que tudo aquilo que Deus nos dá como advertência sobre esse mundo que virá é para que a gente já possa ir se adequando a esse tempo que vem. De modo que a gente pode olhar hoje para esse salmo, perceber que o reino de Cristo virá a ser implementado, e já basear as nossas ações, as nossas atitudes a esse reino que Ele vai implementar. Porque quando o meu rei voltar, eu quero me encontrar submisso ao seu reinado. Eu quero me encontrar disposto a servi-lo. Eu quero me encontrar pronto para morrer se for o caso, a fim de poder honrar o meu rei, Senhor Jesus. E infelizmente não é isso que a gente vê aqui. O que nós estamos vendo? Que haverá um tempo de caos mundial, que haverá um tempo onde os homens serão maus ao ponto de uns matarem os outros, pai contra filho, filho contra pai. Haverá um tempo de densas trevas na terra, o anticristo é a própria encarnação de Satanás. E aí Deus observa e diz o que há no verso de 2:1. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Sempre foi do intuito de Satanás dominar sobre a terra. Ele sempre quis ser o rei do universo. Ele se ilude, por vezes ele se vê assim. Ele chega para Jesus no monte e ele fala, olha Senhor, me adore. Porque se você me adorar, tudo isso eu te darei, porque me foi dado. E tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Satanás, ele de alguma forma se enxerga como rei da terra. Ele se enxerga como rei do universo. Ele quer se ver assim. Então ele vai conspirar contra esse reino, contra o reino do Senhor. Não que ele possa resistir à vontade do Senhor. Não que ele vai ganhar de igual para igual com Jesus, não é nada disso, longe disso. Mas enquanto ele puder se rebelar, ele vai se rebelar. Enquanto ele puder desobedecer, ele vai desobedecer. E vai levar muitos à sua rebelião. Vai levar muitos a desobedecerem com ele. Pelo anticristo, que é essa figura de líder mundial, ele vai querer fazer com que as nações se rebelem contra o Senhor. Com que elas queiram derrubar o plano eterno de Deus e instalar o seu reino na terra. E aí Deus olha e só tem uma coisa a dizer. Por que as nações se enfurecem? Se enfurecem contra quem?
contra Deus. Se enfurecem contra Deus. É um ataque deliberado, um ataque claro contra a pessoa do nosso Senhor. As nações não apenas são indiferentes a Deus. As nações não simplesmente não ligam para Deus. Elas se revoltam contra Ele. Elas se enfurecem contra Ele. Elas destilam ódio contra o Senhor. Porque as nações se enfurecem. E os povos tramam em vão. É Deus falando. Essas nações se levantam contra mim e contra o meu reino, diz o Senhor. Mas estão se levantando em vão. Estão se enfurecendo em vão, à toa. Todo esse esforço de irar-se contra mim não serve para absolutamente nada. E por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele governa o universo. E agindo Deus, irmãos, quem impedirá? Ele tem o domínio sobre a história. Ele tem domínio sobre todas as nações do universo. Sempre teve. A palavra de Deus diz em Romanos que toda autoridade foi constituída por Deus. E por mais que seja difícil de acreditar, Lula foi constituído por Deus. Dilma foi constituído por Deus. E se entrar mais um governo anticristão no nosso país, também vai ser constituído por Deus. Por quê? Porque é juízo sobre a nossa nação. Uma nação rebelde contra os princípios do Senhor. Uma nação que não se submete aos parâmetros do nosso Deus. Uma nação que se recusa a servi-lo. Deus entrega. Deus entrega ao seu próprio pecado. Deus entrega aos seus próprios desejos carnais. E é por isso que nós temos tido governos tão terríveis sobre a nossa nação. É juízo divino. Tal como foi em Israel, quando Deus queria disciplinar o povo de Israel, Deus fazia com que um rei carnal se levantasse. E quando ele queria disciplinar severamente, ele fazia com que toda uma nação, boa parte daquela nação, fosse sequestrada por um país pagão. Ele está fazendo com o Brasil hoje. Deixando com que a gente seja entregue a esse tipo de governo para nos disciplinar. Para que a gente consiga ver. Dependendo de quem entrar esse ano no nosso governo, vai ser impossível viver no Brasil nos próximos 4 anos. Se for o governo filiado com as ideias de Karl Marx, a gente sabe o que esperar. Eu não estou falando só economicamente falando, que é importante. Acho que todo mundo aqui quer lutar pelo pão de cada dia e ganhar o dinheiro. Mas eu estou falando sobre princípios de reino. Dependendo de quem entrar, vai entrar um governo a favor do aborto. Vai entrar um governo que é a favor do casamento homossexual. Vai entrar um governo que vai optar pela liberação escancarada das drogas psicoativas. Um governo que vai se levantar contra todos os princípios bíblicos que existem. Um governo que vai falar o seguinte: olha, menino não nasce menino, menina não nasce menina. Eles têm a liberdade de escolher o seu gênero conforme eles alcançam a idade. Tudo isso é governos que tramam contra Deus. Tudo isso é governos que tramam em vão. Tudo isso é um ataque enfurecido contra os princípios do nosso Senhor. Será que você não está vendo? Já está acontecendo. Conforme os tempos avançam e a vinda do Senhor está próxima, mais os homens vão se enfurecer contra Deus, mais vão querer atacar os seus princípios. Verso de número 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Consegue perceber? Nós não temos hoje paz mundial. Nós não temos todos os países do mundo envolvidos em um só propósito, em um só objetivo. Mas a Bíblia relata
que um dia todas as nações se unirão com o único objetivo: lutar contra o ungido do Senhor. As nações todas não vão se reunir para proteger a paz do mundo, para proclamar a paz mundial. Ninguém vai dar as mãos para abençoar todas as nações, para livrar as nações mais carentes, como as da África, da fome. Isso não vai acontecer. Elas vão se unir para lutar contra o ungido do Senhor. Elas vão se unir contra Cristo. Elas vão se unir contra os princípios divinos. É isso que está escrito no verso número 2. Elas são unânimes em deter os planos do Senhor. Que diz o verso de número 3? O que essas nações estão dizendo? Qual é o grito de guerra das nações? Rompamos as suas correntes e livremos-nos de suas algemas. É o que diz o verso de número 3. O que as nações estão dizendo? Nós não queremos os princípios do Senhor. Nós queremos nos encontrar livres dele. Eu quero viver a minha vida como eu quero. Eu quero que o povo faça aquilo que der na telha, aquilo que tem vontade. Não quero prestar satisfações diante desse Deus. Santidade e os princípios dele para nós não servem de nada. É isso que o verso de número 13 está dizendo. É um grito de liberdade do Senhor. Não quer a intervenção dele, não quer os princípios dele, não quer a pessoa dele. Vai contra o que está escrito em Provérbios, no livro de Salmos, perdão. Abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. É justamente o contrário disso. Nós temos uma nação e não queremos que esse Deus seja o nosso Senhor. É o que está escrito no verso 3. Você conhece pessoas que já têm esse perfil? Pode ser que não seja um ataque declarado. Ela não verbaliza: eu não quero Deus, eu odeio os seus princípios, eu não quero o Senhor. Não é claro, mas o sentimento do coração é esse mesmo. As atitudes dela falam por si. Mostram, evidenciam que ela odeia o Senhor, que não quer andar conforme os seus princípios, que quer ir para longe dele, que a única liberdade que ela ou ele está interessado é a liberdade do Senhor. Você conhece gente assim? Eu conheço. É assim que a Bíblia declara que serão os últimos tempos. Paulo para Timóteo: já não nos deixe enganar. Nos últimos dias virão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos e terão comichão, coceira nos ouvidos. Eles não vão querer a verdadeira palavra. Eles não vão querer o verdadeiro ensino bíblico. É isso que o apóstolo Paulo deixa para nós. Eu acho estranho a igreja esperar coisas boas. Eu acho estranho a igreja se iludir, achar que os tempos vão ficar melhores. Não é isso que a Bíblia mostra. Os tempos vão piorar, irmãos. Haverão densas trevas sobre a face da terra antes que o dia chegue, antes que o Senhor venha. É isso que ele está dizendo. Rompamos as suas correntes e livremos-nos de suas algemas. Verso de número 4. Aquele que está sentado no céu. Por vezes os homens acham que estão na mesma posição de Deus. Você já percebeu? Eu mando na minha vida. Eu sou o capitão da minha alma. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Por vezes os homens acham que são o seu próprio Deus, que governam as suas próprias vidas. Mas o verso de número 4 mostra que quem está sentado nos céus é o Senhor, não é a gente. Quem governa as terras, quem governa a terra, quem governa as nações, e quem em última instância governa as nossas vidas é o Senhor. É Ele que está sentado no trono. Ele é quem é o rei do universo. Não adianta você se iludir achando que não vai se submeter à vontade dele.
Não adianta você mentir para si mesmo, achando que você pode fazer a sua vontade, que não vai prestar contas para Ele, porque você vai. Estar sentado não quer dizer somente que Deus está na posição de governante, mas quer dizer também que Deus ele está na posição de juiz, e é Ele quem julga toda a terra. É Ele quem vai julgar esse seu vizinho ímpio. É Ele quem vai julgar essa pessoa que não anda conforme os princípios do Senhor. É Ele quem vai julgar as nações. É Ele quem vai julgar Stalin, Hitler, Marx, Dilma, Lula. É Ele quem vai julgar todo esse povo. Se você acha que o juiz Sérgio Moro é duro contra toda essa corrupção que está acontecendo no Brasil, você tem que ver o que o nosso Deus vai fazer com esse povo. Você tem que ver o que Deus vai fazer com esse tipo de político. A gente se esquece. A gente está tão entretido com as coisas daqui, espera tanto com que as coisas daqui aconteçam, que a gente esquece que na eternidade tem alguém vendo. Ele está sentado, ele olha, e a única reação que consegue ter é a reação do verso de número 4. Aquele que está sentado nos céus ri, o Senhor zomba deles. É isso que Deus está fazendo, zombando, caçoando, tirando uma onda. O único efeito que as nações conseguem fazer contra o Senhor é fazê-lo rir, é fazê-lo gargalhar. Porque é muito engraçado alguém acreditar que vai conseguir se levantar contra os princípios do Senhor. Alguém acreditar que consegue resistir à força do impacto da santidade do nosso Deus. Isso faz com que Deus morra de rir. Isso faz com que Ele caçoe. Isso faz com que Ele ria. Verso de número 4. O Senhor zomba deles. Eu sei que nós vivemos hoje um tempo onde estamos acostumados a ver as pessoas zombando de Deus. Na parada gay, eles pegaram itens sagrados ao cristianismo e caçoaram do Senhor. Tem uma peça que foi embargada em algum estado no Nordeste, que eu esqueci o nome, onde apresentava Jesus como travesti. Isso é uma zombaria ao Senhor. Tantos reis, nações que zombavam de Deus, caçoavam dos princípios cristãos. Tantos deputados que na plenária falam contra o cristianismo. Dizem que é um conto de fadas, dizem que é uma coisa inventada. E quando a gente vê esse povo caçando de Deus, a gente se esquece que quem ri por último, ri melhor. E o nosso Deus, irmãos, na história, sempre é o que ri por último, é sempre o que ri melhor. Ri do Senhor e zomba deles. Então, Ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor. Qual a resposta de Deus para toda a chacota que as nações levantam contra Ele? Qual a resposta de Deus para toda essa ira deliberada contra os princípios e contra a pessoa do nosso Deus? Qual a resposta dele? Ele vem com o seu furor. Ele vem com a sua ira. E a palavra no hebraico é tão profunda, porque ela quer dizer o seguinte, que as nações se levantaram com um tipo de ira, mas a ira do nosso Senhor é muito maior. Eles se levantaram com ira, mas o Senhor se levantou com fúria. Eles se levantaram com raiva, mas o Senhor se levantou para destruir tudo. É esse o sentido do original. A fúria dos homens não se compara com a fúria do nosso Deus. Ela é uma tonelada maior. Não tem igual, não tem parâmetros para a ira do nosso Senhor. E Ele vem com tudo sobre as nações.
Ele vem com tudo sobre esses rebeldes. Ele vem com tudo sobre essas pessoas que acham que podem caçoar dele, que podem se levantar contra ele. Ele vem para destruir. E como ele faz isso? Verso 6. Eu constituí o meu rei em Sião. É o que ele fala. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Deus aqui ele está querendo nos remeter a um lugar. Israel. É para lá que ele está querendo nos remeter. Monte Sião fica no país Israel. Eu levantei o meu ungido em Israel. Eu levantei Jesus Cristo, que é o nosso Messias, aquele que viria. Eu o levantei. Você percebe por que por vezes os fariseus achavam que Jesus ia ser um líder político? Eles achavam que Jesus ia ser um líder político porque tem muitas passagens no Antigo Testamento que mostram verdadeiramente isso. Que Jesus Cristo viria como um rei político, como alguém que tiraria Israel do domínio dos romanos. Se você lê esse tipo de passagem, onde ele vai destruir as nações, para o judeu que estava lendo essa passagem, ele só conseguia enxergar nessa ótica. Que Jesus Cristo viria para governar as nações e livraria Israel do domínio do mal. Ué, está falando que vai governar as nações com vara de ferro? Está dizendo que vai se levantar contra todas as outras nações com furor? A interpretação mais lógica era essa. De modo que quando Jesus Cristo vem, eles não reconhecem Jesus. Não, peraí, o Messias vai ser um líder político. O Messias vai nos livrar do domínio de Roma. Não pode ser você. Você está dizendo que o seu rei não é desse mundo. E ao que se deve essa confusão? Não a pessoa, mas o período. Jesus Cristo, na primeira vez que veio, ele veio para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar para provar que tinha domínio sobre a morte, nos dar o seu perdão, chamar de filhos e filhas todos aqueles a quem ele elegeu. Foi para isso que ele veio na primeira vez. Mas na segunda vez, o livro de Apocalipse diz que ele vem saltando sobre os montes, que ele vem sentado num cavalo, que espada sai da sua boca, que seus olhos são como um fogo flamejante. É isso que diz o livro de Apocalipse. Que diferença daquele cordeiro que veio e alimentou a multidão. Que diferença daquele que veio e ensinou com cuidado todos aqueles que estavam sentados ao seu redor. Que o discípulo chamado João podia inclusive reclinar sobre o seu peito. Que diferença, não? Porque na sua segunda vinda, Jesus Cristo será sim uma espécie de líder político. Ele vai sim instalar o seu reino sobre todas as nações. E é essa vinda que nós estamos esperando. É esse tempo que o nosso coração anseia. E é disso que esse salmo se trata. Porque se você não colocar esse salmo na segunda vinda de Jesus, na segunda vinda do Messias, você não tem onde colocar esse salmo. Você não consegue ver nada disso. Você pode ser muito alegórico, você pode não seguir ao pé da letra, e talvez você consiga ter uma chance de colocar Jesus ali. Mas esse salmo está dizendo que ele vai governar as nações. Esse salmo está dizendo que Jesus Cristo virá como uma resposta à rebelião dos povos. É isso que ele está dizendo. Que todos são unânimes e se juntam para se levantar contra ele. É o que o salmo está dizendo aqui. Ele virá, igreja, não se engane, ele virá. É do propósito do Senhor que ele reine. É do propósito do Senhor que ele estabeleça o seu reinado. Deus diz: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. E o verso de número 7 é Cristo falando, o nosso Messias. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. É Cristo dizendo.
Eu vou proclamar o decreto do Senhor. Eu vou colocar os princípios do Senhor. Eu vou expandir o reino de Deus. Eu vou glorificar todas as coisas. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Eu proclamarei o decreto do Senhor. 2 pontos. Quem é Ele? Qual é a sua identidade? Deus diz a respeito dele. Ele me disse. Cristo falou. Ele me disse. O Senhor me disse. Deus me disse. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Quem é o único filho de Deus? Jesus Cristo. A quem Deus confia as chaves do seu reino? A Jesus Cristo. A quem Deus confia a proclamação e o governo do seu reino? A Jesus Cristo. É o próprio Filho vindo, pronto a instalar o reino de Deus. Verso de número 8. Deus dizendo para Jesus: me pede, basta me pedir, basta falar, tal como um filho pede para o pai, basta pedir, pede-me, e eu vou te dar as nações como herança. Nações, não é Israel, não é só Brasil, não é 2 ou 3. Pede-me e te darei as nações como herança. Todas as nações, pastor, vamos continuar lendo. E as extremidades da terra como a tua propriedade. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças hão de circunvar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele vem, e vem com fúria. João, quando viu Jesus Cristo pela segunda vez, já não reconheceu o amigo no qual havia debruçado a sua cabeça sobre o seu peito. No capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos que quando Jesus Cristo fala, João tem a sensação de um terremoto. João tem a sensação de que ele vai ser consumido. Ele diz: a sua voz era como a voz de muitas águas. Você já foi perto de uma cachoeira? Não faz um barulhão? Não assusta? João dizendo: a sua voz era como a voz de muitas águas. E eu me prostrei, eu caí por terra, e eu fiquei prostrado diante dele. Uma pequena demonstração de como Jesus Cristo será em sua segunda vinda. Aterrorizante, cheio de fúria contra o mal. Essa é a figura do nosso Senhor. 9. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Pega uma vara de ferro maciço e bate um vaso de barro para você ver o efeito que dá. O barro vira pó. Frágil barro não consegue resistir à potência de uma tacada de uma vara de ferro. E é como Deus está dizendo que Jesus Cristo virá. Vai pegar essa vara de ferro e vai arrebentar as nações, e vai esmagar as nações como se fossem um simples vaso de barro. É o que ele está dizendo aqui. É um aviso, é uma advertência. Atentar contra os princípios do Senhor é mais perigoso do que colocar a mão na cerca elétrica. Atentar contra os princípios do Senhor é mais perigoso do que mexer com boi bravo. Atentar contra os princípios do nosso Deus, contra os seus estatutos, contra a sua palavra, é mais perigoso do que mexer com qualquer fera selvagem. Não há nada mais perigoso do que atentar contra os princípios do nosso Deus.
Eu, como pregador, eu tenho pena da nação que faz isso. Eu tenho pena da nação que quer o aborto. Eu tenho pena da nação que aprova o casamento gay. Eu tenho pena da nação que quer a liberação das drogas. Eu tenho pena da nação que diz que o homem, menino não nasce menino, e menino não nasce menino, não nasce menina. Eu tenho pena de uma nação que pensa assim, porque ela vai ser esmagada como se não fosse nada. Eu sei que o nosso Deus é um Deus de amor. Prova que Ele é de amor é que você está aqui essa manhã. Mas Deus também se ira. E isso não pode sair da nossa mente. O verso de número 10. É a chance. É a oportunidade de ter sabedoria diante dessa advertência. É a oportunidade de olhar para os seus próprios atos e poder se adequar a esse reino que virá. Verso de número 10. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, acolham a advertência. É um recado para aqueles que governam. É um recado para aqueles que julgam. Diante de Deus, irmãos, é pesado usar uma toga. Diante de Deus, é pesado ser um vereador, um governador, um presidente. Vai prestar conta sobre como você julga a nação, ou sobre como você governa a nação. O que ele diz? Sejam prudentes. Não se atentem contra os meus valores, diz o Senhor. Não se atentem contra os meus princípios. Não se rebelem contra mim. Não queiram liberdade de quem eu sou. É o que Deus está dizendo. Verso de número 11. Cultuai o Senhor com temor. Todos devem ter temor diante desse Deus. A gente lê esse salmo e a gente se pergunta, puxa pastor, parece aqui que nesse salmo Deus está querendo que a gente de alguma forma tenha medo dele. É isso mesmo. Ele quer que você tenha medo dele. Ele quer que as nações tenham medo dele. Ele quer que os reis se curvem a ele, que os juízes batam continência a quem ele é. Cultuem o Senhor com temor, é o que diz a palavra. Se tem alguém que você precisa temer, não é o diabo. Se tem alguém que você precisa temer, não é a carne. Se tem alguém que você precisa temer, não é o ladrão que te assalta aqui nessa cidade. Se tem alguém que você precisa temer, é o Senhor. Porque Ele tem poder para destroçar nações inteiras. Cultuai o Senhor com temor e se alegrem com tremor. Primeira parte a gente entendeu. Cultue o Senhor com temor. Agora eu te pergunto, dá para se alegrar com tremor? Dá para se alegrar com tremor? A Bíblia está dizendo que dá. É o misto no coração de só aquele que foi alcançado ou alcançada por Deus tem. Aquele que teme e treme diante desse Deus Santo, sabendo que Ele tem o poder para fazer aquilo que Ele bem quer, sabendo que o seu poder é inimaginável, que se Ele quisesse, Ele te lançaria no mais profundo inferno, e seria tudo totalmente justo em fazer isso, porque você é pecador. Mas ao mesmo tempo que você teme, ao mesmo tempo que você treme, você tem a alegria de servir esse Deus. Você tem a alegria de cultuar esse Deus. O meu Deus é um Deus terrível contra o mal. Eu tenho oportunidade de servi-lo. O meu Deus
É um Deus que destroçará todas as nações que se atentam contra Ele. E eu tenho a oportunidade de me submeter alegremente a quem Ele é. É esse misto que invade o coração do cristão. É como se a gente dissesse: meu pai é bravo, mas é meu pai, não vai me jogar fora. Meu pai é bravo, meu pai tem autoridade, mas o meu pai me ama. É isso que o cristão sente. Os salmos, eles revelam os nossos sentimentos. Por isso que quando a gente está mal com Deus, a gente está pecando deliberadamente, sem parar, compulsivamente, a gente chega diante de Deus e a gente tenta e fala: Senhor, eu não posso viver assim. O Senhor odeia isso. E aí lágrimas rolam pelos nossos olhos, porque ao mesmo tempo você sabe que Ele te ama e você quer agradá-lo. E aí você começa a soluçar no quarto de oração, falando: Senhor, como eu posso viver para Ti? Me ajuda a vencer os meus pecados, me ajuda a vencer as minhas fraquezas, para que eu possa Te agradar, para que eu possa Te cultuar. É esse sentimento que você tem no quarto de oração que te invade, é se alegrar com tremor. É uma ótima definição para o cristão. Quem dera essa fosse a raiz da nossa oração. Senhor, me ajuda a me alegrar com tremor diante de Ti. Porque eu vou te dizer, naquele dia, quando o Senhor voltar, muitos vão tremer diante dEle e vão chorar. E você vai ter a oportunidade de tremer de alegria, chorar de alegria. Muitos vão te perguntar: você está com medo? Eu estou. Mas por que você está rindo? Porque é um medo bom. Porque é um medo bom. Não vai dar nem para explicar. Verso de número 12. O que eu tenho a dizer sobre o verso de número 12? Eu tenho a dizer uma coisa. É o verso revelador. É o verso revelador. Olha só o que diz: beijem o filho. Beijem o filho. Deus está dizendo: olha, vocês são nações fracas perto do meu poder. Vocês não têm autoridade contra mim. Qualquer esforço que vocês atentarem contra a minha pessoa não vai ser páreo para a minha fúria, não vai ser páreo para o meu poder. Então vocês querem um conselho, querem uma advertência? Beijem o filho. O meu ungido que eu coloquei em Sião, beijem ele. E beijar aqui não é literalmente. Pastor, prova que não é literalmente. Tá bom. Judas beijou Jesus. Ele se submetia a ele? Lembra que ele beijou Jesus antes de traí-lo? Ele se submetia a ele? Não. Pronto, já provei para você que não é literalmente. Beijar aqui quer dizer o seguinte: amem o filho. Quer dizer, recebam o filho. Significa, submetam-se ao filho. Desejem um relacionamento pessoal relacionamento pessoal com o meu filho, com aquele que eu coloquei sobre o Monte Sião. Beijem, para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos no caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. É o que diz aqui. Existe advertência melhor do que essa? O bom de ser cristão é que a gente entende de uma vez por todas que o amor de Deus, ele não é incondicional. Continuo matando, roubando, mentindo, mas Deus, ele me ama do mesmo jeito. Amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscarem me acharão. O amor de Deus não é incondicional, porque o amor de Deus cria condição no nosso coração para amá-lo de volta. Deus ama para ser amado.
Deus ama para que você possa retornar isso em glória para Ele. E é isso que Ele diz nesse verso. Beijem o filho para que ele não se irrite. Beijem o filho, recebam ele, se submetam diante do senhorio dele. Porque vocês vão ter que se submeter de qualquer jeito. Jesus Cristo virá para governar tudo. Isso será real, isso será tangível, isso será visível. E já que você tem que se submeter de qualquer forma, é melhor fazê-lo amorosamente. É melhor fazê-lo no presente. É melhor fazê-lo desde já. Verso de número o final do verso. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Tenho certeza que você não sabe, mas agora vai saber. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz. Todos que compram carro zero. É o que está escrito aqui. Feliz todos aqueles que têm o sonho da casa própria. Feliz todos aqueles que têm um bom convênio médico. É o que está dizendo aqui. Feliz é aquele que tem namorado, porque aquela que não tem namorado é infeliz. Está dizendo aqui? Feliz todos os que confiam nele. Porque você pode ter a confiança que quando você recebeu Jesus, quando você beijou Jesus, quando você o amou, você pode ter a plena confiança de que Ele não vai te jogar fora. Pode ter a plena confiança de que você está bem guardado nas mãos dEle. Porque da primeira vez que Ele veio para isso, para te atrair a Ele, para te chamar a Ele, para fazer com que você perceba que pertence a Ele. Cristo morreu e pagou o preço dos seus pecados, para que você não tenha que estar no meio dessa nação pecaminosa. Deus tem um remanescente que é seu em todas as nações. Deus tem um povo que se chama dele, e esse povo é a igreja. E a igreja resistirá, irmãos. A igreja resistirá. Entra governo, sai governo, a igreja permanece ali. Vem perseguição e sai perseguição, a igreja permanece ali. Podem os tempos ficarem piores, podem as trevas avançar, a igreja permanecerá ali. Porque foi decreto soberano, porque foi da vontade de Deus fazê-lo. Tudo que eu fiz até agora foi só interpretar o texto bíblico. Se você ver, eu não apliquei nada na tua vida. Nada. Vou aplicar agora. Tenho duas aplicações para fazer. Você que está comungando com amizades ímpias. Você que está coadunando com o mal. Você que está viciado na mentira. Você que está duvidando da maldade do coração do homem. Você que está sem confiança em Deus, na segurança que Ele traz. Você que deliberadamente olha para o teu coração e vê que tem pecado. Se submeta ao reino de Deus. Se submeta aos princípios de Deus. Obedeça agora. Não deixe para depois. Se você aprendeu alguma coisa essa manhã, você aprendeu sobre submissão. Que você tem que obedecer a esse Deus, ficar debaixo do senhorio dele. Às vezes a gente peca tanto. Às vezes a gente se vê envolto em erros. E acha que está provocando alguém assim. Provocando o pastor, provocando o irmão, provocando a igreja, a comunidade, a sociedade. Eu quero te dizer que você não está provocando ninguém além de Deus nessa manhã. E isso é muito sério. Você não está me atingindo, não está atingindo sua comunidade. Não está atingindo sua vizinhança. Não está atingindo teu irmão mais piedoso. Você está atingindo o caráter do próprio Deus. Essa é a primeira aplicação que quero fazer para você. E a segunda aplicação,
Receba o Filho. Receba o Filho. Trema alegremente diante dele. Confie nele. Se Deus ele tem controle sobre todas as nações da terra, se a Bíblia já nos revela o final, não é para que a gente tenha confiança no presente, porque temos atitudes tão tolas de desconfiança contra o caráter desse Deus, que tem o domínio de tudo, do espaço-tempo sobre as suas mãos. Faz sentido desconfiar dele. Desconfie de você, mas não desconfie de Deus. Coloque todas as suas incertezas, todas as suas fraquezas nele, que é poderoso para te firmar. São as duas aplicações que eu quero fazer para você essa manhã. Levante-se, fique de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, estamos diante de Ti essa manhã. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós esquecemos, Senhor, que o Senhor está nos dando a oportunidade de desde já nos submetermos ao Teu reino. Tu virás e governarás todas as coisas. Estraçalharás todas as ações como se não fossem nada. E nós queremos permanecer